Graça e paz, queridos. Que Deus nos abençoe. Vamos começar a nossa aula, Escola Bíblica Dominical. Mais um privilégio que nós temos da presença do Senhor. Mas um dia que o Senhor nos deu para que possamos compartilhar a palavra, que possamos também adorá-lo. É um privilégio de estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Você que tem esse costume de estudar a palavra de Deus, você que não tem esse costume, é bom estudar a palavra de Deus, pois nela nós adquirimos o conhecimento. O nosso crescimento é através do estudo. Através dos estudos da palavra de Deus, nós crescemos e crescemos com Deus. Crescemos na nossa fé, crescemos no nosso relacionamento com Deus. Então que Deus possa te abençoar. Estamos dando prosseguimento da nossa revista sobre as cartas de prisão. Hoje a nossa lição é sobre pai e filhos, senhores e servos. Pai e filhos, senhores e servos. Quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos. Amado Deus Pai, te rendemos graça. Dedicamos, Senhor, esse momento em suas mãos, em que nós queremos estudar a sua palavra, aprender sobre ti, aprender sobre a sua palavra, Senhor. Pois ela é vida, ela para a nossa instrução, ela é para a nossa correção, ela, Deus, para nos corrigir, e assim nós ficaremos aptos como filhos de Deus para realizar toda boa obra. Nos abençoe, Pai, nesse estudo, abençoe cada irmão que sentou, Pai, no sofá, acompanhando esse estudo, aprendendo junto comigo. Abre a nossa mente para que possamos aprender de Ti. Te convidamos, Espírito Santo, no nosso meio. No nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a ler a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 6. Livro de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler de versículo 1 até versículo 9. Filhos, obedecem a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Versículo 5. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Muito bem.
Nós estamos compartilhando sobre as cartas de prisão. Efésios é uma das cartas que Paulo escreveu dentro da prisão. Pais e filhos, senhores e escravos. No capítulo 5, os últimos versículos, Paulo trata sobre o relacionamento do marido e a mulher. Paulo estava tratando sobre o relacionamento de homem e mulher, marido e mulher. Nós recebemos bons conselhos do apóstolo Paulo de como devemos nos comportar, tratando dos papéis do homem e papel da mulher dentro do lar. E Paulo continua falando sobre os relacionamentos, mas aqui agora é diferente. No capítulo 6, Paulo está tratando do relacionamento dos pais e dos filhos, o relacionamento dos senhores e dos servos. Então vamos começar com o relacionamento de pais e filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, que diz o seguinte: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então Paulo aqui está tratando sobre o padrão bíblico para os pais. Existe padrão bíblico para o relacionamento entre pais e filhos, senhores e servos. Então é esse padrão que nós, como filhos de Deus, devemos seguir. Paulo está traçando uma linha, um padrão que nós precisamos seguir. E vamos conhecer esse padrão do relacionamento, a maneira como os pais e os filhos devem se relacionar, a maneira como os servos ou o senhor e o servo devem se relacionar. Então nós estamos no capítulo 1, nós temos duas verdades nesse texto, aonde Paulo fala que filhos obedeçam ao Senhor, aos seus pais no Senhor. Os filhos devem obedecer, é a primeira verdade. Os filhos devem obedecer os seus pais no Senhor. E isso é importante. Obedecer os seus pais no Senhor é um mandamento. É um mandamento, a obediência no Senhor. Então, os filhos de Deus, aqueles que estão no Senhor, eles têm a obrigação de obedecer os seus pais. Isso significa que a obediência aos pais faz parte dos deveres dos filhos. A obediência dos filhos aos pais, e isso faz parte dos deveres, da obrigação do filho que tem Cristo, do filho que é cristão. É uma obrigação. Aí você vai fazer a pergunta: e o filho que não é cristão? O filho que não é cristão também deve obedecer. Mas aqui a orientação do apóstolo Paulo: obedecer. Os filhos devem obedecer no Senhor. Então, os que estão no Senhor
têm essa obrigação porque eles compreendem a palavra de Deus. Eles entendem, eles sabem o valor de um pai. Eles entendem as Escrituras. Então, esses filhos que compreendem, que entendem as Escrituras, eles têm obrigação de obedecer os pais no Senhor. E isso é importante. Exemplo do Senhor Jesus, o próprio Jesus foi um filho submisso, um filho obediente. Lucas fala sobre isso, Lucas 2, versículo 51. Jesus Cristo foi obediente, Jesus Cristo obedeceu. A segunda verdade é que obedecer aos pais é algo justo. E isto é justo, o texto fala sobre isso. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Isso é algo justo. O filho no Senhor obedecer os pais, ou o filho obedecer os pais no Senhor. Primeiro, obedecer no Senhor é a primeira verdade. A segunda verdade, porque isso é justo, e isso é normal, e isso é louvável. Isso é importante. Até eu vou mais longe para dizer que todas as sociedades, em todas as culturas, tratam a obediência aos filhos, dos filhos aos pais como algo justo. Mesmo aqueles que não estão no Senhor devem obedecer aos seus pais, porque isso é justo. O pai fez tudo, o pai faz tudo para você, o pai compra isso e aquilo. Quantos momentos difíceis, quantas noites que o pai ficou lá sem dormir. Então, o filho tem a obrigação, dever de obedecer aos seus pais. Então, em todas as culturas e sociedades, tratam a obediência dos filhos aos pais como algo justo. Isso é importante. Todo filho deve obedecer aos seus pais em qualquer mundo, em qualquer lugar, em qualquer país, na África, na Europa, na América. Então isso é importante, obedecer, tratar bem os pais. E isso traz bênção na vida dos filhos. Vamos falar do padrão de Deus para os filhos. Então é isso que nós estamos falando, o padrão de Deus para os filhos. Qual é a orientação que Deus deu para os filhos em relação aos seus pais? Nós vimos que a obediência não é uma opção, é um mandamento. É uma obrigação. Não é uma opção. Não tem escolha. Ou eu obedeço ou não. Não. Você tem que obedecer. É uma obrigação, é um dever para você, filho, de obedecer. Paulo citou Moisés. Porque Moisés fala sobre isso. Obedeça aos seus pais, honra aos seus pais, para que os seus dias sejam prolongados. Honrar significa dar peso, valorizar, dar importância, prestigiar o seu pai, valorizar o seu pai, ter apreço. E isso significa valorizar. Texto bíblico no livro de Provérbios, capítulo 17, 25, fala o seguinte: o filho tolo é a tristeza do seu pai. O filho tolo é a tristeza do seu pai, e a amargura daquele que o deu luz. O filho tolo é a tristeza do seu pai, e a amargura daquele que lhe deu luz.
Mesmo livro de Provérbios 23, 22, fala o seguinte: honra o seu pai que o gerou, não despreza sua mãe quando ela envelhecer. Então tudo isso é para honrar o seu pai, tudo isso é para obedecer o seu pai. Mas como praticar a obediência a nossos pais? Temos um livro aqui, A Ética dos 10 Mandamentos. A editora Vida Nova faz algumas sugestões sobre como obedecer os pais. Ele está dando algumas sugestões como obedecer seus pais. Como honrar os seus pais? Obedecer os pais, honrar os pais, significa reverenciá-los. O filho deve reverenciar o seu pai, ajudá-lo financeiramente. Quando é necessário, até fazer sacrifício. O filho deve fazer sacrifício para o seu pai. E isso significa honrar, submeter-nos aos seus desígnios quando a vontade divina é respeitada. Nós precisamos nos submeter, nós precisamos obedecer aos nossos pais. Não podemos abandonar os nossos pais. Jamais abandonar os pais. É forma de você obedecer os seus pais. Esse é o padrão de Deus para os filhos. É isso que os filhos devem seguir como norma, como padrão. B fala sobre a obediência, que a obediência é o caminho para obter as bênçãos. O tópico B. A obediência é o caminho para obter bênçãos, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem, honra o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias aqui na terra seja prolongado. Nós temos aqui a interpretação histórica sobre a prolongação da vida. Nós temos algumas interpretações, 3 interpretações. Primeiro, a interpretação histórica. Nós vemos na Bíblia 2 homens citados na Bíblia que saíram do Egito e entraram na terra de Canaã, Josué e Caleb, por causa da obediência. Ninguém que saiu do Egito que entrou em Canaã. Só aqueles que nasceram ao longo da caminhada, nos desertos, exceto 2 pessoas que saíram do Egito e conseguiram entrar até Canaã por causa da obediência, porque eles obedeceram o Pai Celestial, Josué e Caleb. A interpretação literal, entendemos que os dias são prolongados de maneira física. Os dias são prolongados de maneira física. Eu quero ler Provérbios 10, 27. Provérbios, capítulo 10, versículo 27. A palavra diz o seguinte: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Então, esse é o sentido físico, a interpretação literal da prolongação da vida. Então, só o temor de Deus prolonga a vida, mas a vida do ímpio tem limite. Essa verdade ainda pode ser vista hoje em dia. Então, essa interpretação literal, quem escuta o pai, o conselho dos pais, tudo que o pai ensinou sobre as drogas, sobre alcoolismo, sobre as más companhias, pode prolongar a vida. Quem
escuta o pai, quem escuta os conselhos do pai, as instruções do pai, pode prolongar a sua vida. Vai sair das drogas, não vai se aproximar dos amigos que usam droga, dos amigos que usam álcool. São os conselhos dos pais que nós precisamos, que os filhos precisam obedecer. Então, essa interpretação é literal. Temos a interpretação espiritual. Ter os dias prolongados é estar em comunhão contínua com o Senhor. Porque depois dessa vida, tem uma outra vida. Tem aqueles que falam que depois da morte não existe vida. Depois da morte existe vida. Não tem a vida física, mas tem uma outra vida. Tem uma outra vida. Depois da morte tem vida. No inferno as pessoas vão sofrer. Mas no céu as pessoas vão gozar a presença do Senhor. Então, depois da morte, há vida. A vida continua. Então, os que estão em comunhão com Deus, a vida deles vão se prolongar porque estão em comunhão com Deus. Essa aqui é a interpretação espiritual. Quando nós obedecemos, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, a nossa vida é prolongada. O que nós chamamos a vida eterna. Teremos a vida eterna. É a prolongação. A nossa vida será longa. Teremos uma outra vida, porque nós obedecemos o nosso Pai Celestial, porque nós obedecemos a palavra de Deus, porque nós estivemos em comunhão com o nosso Senhor, comunhão contínua com o nosso Senhor. E isso fez com que a nossa vida se prolongue. Então isso é importante. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Portanto, honrar significa respeitar e amar. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao desobedecer os pais. Não se requer que os filhos adultos obedeçam os pais tiranos. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiver sob o cuidado dos pais. Mas a responsabilidade em honrá-los é vitalícia. Eu preciso honrar o meu pai. Quando não estou mais na casa do pai, algumas coisas que não batem com o pai, eu devo discordar. Mas honrar o pai é vitalício. Durante toda a vida, eu tenho que colocar o pai no seu devido lugar. Então, o filho crente, o filho cristão deve honrar o seu pai até a morte. A honra ao pai é vitalícia. Muito bem. O segundo ponto é o padrão agora de Deus para os pais. Nós falamos sobre o padrão de Deus para os filhos. O que Deus deseja que os filhos façam. O dever do filho para com o pai. Agora, o padrão de Deus para os pais. O que os pais devem fazer. O que os pais precisam fazer em relação aos filhos. É o relacionamento do pai aos filhos. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem os seus deveres. Cada um precisa fazer algo. Então, o filho tem a obrigação, o dever de obedecer. Agora, o padrão de pai padrão de Deus para os filhos, os pais, desculpa. Vamos ler o texto bíblico. Versículo 4 de Efésios. Falando o seguinte:
4. Pais, não irritem seus filhos, antes criam no segundo a instrução e o conselho dos filhos, do Senhor, desculpa. Segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então isso é importante. Primeiro, o que o pai não deve fazer. O que o pai não deve fazer. Ou o que os pais não devem fazer. O que os pais não devem fazer? Mas antes, aqui o texto Paulo fala sobre os pais. Será Paulo fala só sobre o pai? Ou Paulo fala sobre o pai e a mãe? Então, quando Paulo fala sobre os pais, Paulo está falando dos dois, pai e mãe, são os pais. Então, a responsabilidade dos filhos e a responsabilidade dos pais. Então, o que os pais não devem fazer? Versículo 4. Não irritar seus filhos. Não irritar os seus filhos. Aqui na minha tradução fala que não provoqueis vossos filhos a ira. Os pais não devem provocar a ira dos filhos, porque tem pais que são chatos. E não devemos provocar a ira dos filhos. Alguma sugestão? Quando é que provocamos a ira dos nossos filhos? Em que momento que nós provocamos a ira dos nossos filhos? Algumas sugestões? Quando não estamos presentes no momento em que eles mais precisam de nós. Quando eu não estou presente no momento que os meus filhos precisam de mim, eu estou provocando a ira dos meus filhos. Quando você não está presente no momento que o seu filho está precisando de você, você está provocando a ira do seu filho. Quando não somos constantes e equilibrados em nossa disciplina. Quando você não está constante e equilibrado na sua disciplina. No momento de disciplinar o filho, você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio no momento de disciplinar o filho. Isso provoca a ira dos nossos filhos. Quando prestigiamos o filho e menosprezamos outro. Quando nós desprezamos outro filho, o filho, e desprezamos quando nós prestigiamos. Por exemplo, você fez aniversário do filho e não fez do outro. Você ama mais outro filho e não ama a mais velha. Você prestigia muito o outro e a outra não. E isso provoca a ira dos nossos filhos. O pai não pode ter filho favorito. Todos são os filhos. Quando trazemos exigências absurdas que não levam em conta a experiência ou incapacidade dos filhos, tantas exigências, temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado. Quando não compreendemos o mundo que eles enfrentam, quando você não está entendendo o mundo que o seu filho adolescente está enfrentando, que o mundo o seu filho jovem está enfrentando, nós temos que compreender, temos que entender o mundo, temos que entender as coisas, senão nós vamos provocar a ira dos nossos filhos. Entenda o mundo que o seu filho enfrenta. É um mundo de adolescente, tem que ter cuidado, tem que orar a Deus, tem que consagrar Ele nas mãos do Senhor, pois um mundo diferente. Agora é jovem, você tem que saber como lidar com ele. E isso é importante. Senão, nós vamos provocar a ira dos nossos filhos. E o que os pais devem fazer? Primeiro, o que eles não devem fazer. E agora,
o que eles devem fazer, criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. 3 palavras resumem o dever dos pais: criar, disciplinar, a demonstração, ensinar. Isso é importante. Criar é alimentar. Disciplinar tem um sentido amplo: treinamento, educação, correção, castigo, punição. Tudo isso é disciplinar. O pai tem que disciplinar o seu filho. Tudo isso faz parte da criação. Faz parte da criação. Criar não é só nutrir. Criar não é só alimentar. A responsabilidade, o dever do pai é disciplinar, é educar, é dar conselhos. Então, tudo isso é importante no processo da educação do filho, no processo da criação dos nossos filhos. Tudo isso é importante. O nosso mestre que foi embora, Dr. Shedd, fala o seguinte: o Brasil tem um sério problema com a criação dos filhos. O Brasil tem um sério problema na educação dos filhos, na criação dos filhos. Difícil, não é só o Brasil, é o mundo que nós estamos vivendo. Hoje tudo está difícil. Mas o pai cristão, o filho cristão, tem um padrão de vida. O filho cristão deve obedecer o seu pai no Senhor. Pai cristão deve criar o seu filho com amor, não irritá-lo. Estar presente no momento que ele precisa, entender o mundo que ele enfrenta. Tudo isso é importante. Agora, quando está falando que o Brasil tem um sério problema com a criação de filhos, por causa da falta de limite. É um erro grave, falta de limite dos pais em relação aos filhos é um problema grave que amanhã pode provocar resultados negativos na vida do seu filho. O filho tem que ter limites. Filho tem que ter limites. Pai, é isso que você deve fazer. Nós temos que colocar limites para os nossos filhos. O pai tem que colocar limite aos nossos filhos. É responsabilidade de você, pai. Fazendo isso, nós estamos educando, nós estamos criando, nós estamos disciplinando, admoestando, aconselhando os nossos filhos, para que amanhã possam ser homens que vão ter amor ao próximo, que vão respeitar o próximo, que vão entender o próximo e vão ser cidadãos aptos, cidadãos que amam o próximo. E assim ele aprende, e amanhã vai levar isso na sua vida quando ele vai crescer, porque ele aprendeu dos pais. Os professores alegam que a educação dos filhos são os pais. São os pais que educam. A escola dá uma contribuição. Mas são os pais, é no berço, aonde o filho sair. É essa a educação que ele vai levar na escola. Eu não concordo muito quando fala que o professor não dá lição, não, a professora também faz parte, educa, dá algumas lições de moral, mas não tem a responsabilidade que o pai tem. Ele vai colocar em cima da educação que o pai já deu. A base deve vir da casa. Se o pai não colocar limites,
que vai acontecer? Quando ele vai crescer, o filho vai crescer, vai ter problema para obedecer. Obedecer os professores, obedecer os colegas, obedecer patrões, obedecer superiores, até amar o cônjuge, não ouvir não do cônjuge, não ouvir não do professor, não ouvir não dos colegas, não ouvir não da polícia, não ouvir não de todo mundo, porque ele não foi acostumado de ouvir não. Não tinha, não teve, desculpa, limite. Por isso, nós temos que criar os nossos filhos com amor. A pergunta que eu faço, será que a vara é importante? Será que a vara é necessária na criação dos filhos? O tópico de hoje fala sobre a vara. Será que a vara é importante na criação dos filhos? O provérbio 13:24, eu vou ler com vocês, fala sobre isso, sobre a vara. Provérbio 13:24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Queridos, a vara é importante. A vara é necessária, mas no momento oportuno. Não é em qualquer momento que a vara deve aparecer. Tem um comentário aqui de alguém que fala o seguinte: alguém diz que a disciplina com vara é como remédio, somente quando necessário e somente na dose certa. Mas ela precisa acontecer, pois a criança entrega a si mesma, vem a vergonha à sua mãe. A vara é importante. O que o autor dessa frase está dizendo? A vara é como remédio. A vara é como remédio. Somente quando é necessário. A vara, eu concordo, deve aparecer, deve sair quando é necessário. Não pode ter medo da vara, mas não é em qualquer momento, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que nós devemos usar a vara. E a vara não significa só a chinelada, não significa só a vara. É uma boa conversa que faz com que, mesmo sem bater chinelada, a criança chore. Então, quando eu quero definir a vara é várias maneiras. Não é só a chinelada, não é só a vara, mas a própria palavra, a própria conversa bem falada é uma vara. Então, nós temos vários tipos de varas, eu sei que você vai concordar. Agora vamos no último tópico, sobre senhores e servos. Os senhores e os servos. Agora Paulo entra no ambiente do trabalho. Paulo entra no ambiente do trabalho para falar sobre os senhores e os servos. O patrão e o empregado, o funcionário e o patrão. Eu vou ler o texto. A partir do versículo 5 fala o seguinte: escravo, obedeça aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradar quando eles observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não ameacem, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles
Ele, você está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Então nós estamos aqui lendo esse texto, eu percebi 2 vezes o nome de Cristo foi citado. E 3 vezes o nome do Senhor foi citado. 2 vezes o nome do Senhor, o nome de Cristo. E 3 vezes o nome do Senhor. Nós temos 4 coisas para falar aqui nesse tópico sobre senhores e servos. Primeiro, o que o servo deve fazer? Mas um dever. Então, dever do servo para com a serva, ou do senhor para o servo. E depois vice-versa. O que o senhor deve fazer e o que o servo deve fazer. O que o servo deve fazer? Obedecer seu senhor com temor e tremor, respeitando-no com coração sincero. Então, o servo deve obedecer o seu senhor com coração sincero. Não é coração de hipocrisia. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo nos dá. O funcionário, o empregado deve obedecer o seu senhor, respeitando-lhe com o coração sincero. Não é só obedecendo, mas ele deve servi-lo. Não é apenas quando estiver sendo observado. Mesmo na ausência do seu patrão, você empregado, você deve fazer como se o patrão estivesse presente, porque você está servindo a Cristo, mas trabalha como servo de Cristo. Quer dizer, você está trabalhando para o seu patrão, faxineiro. Você está lá, você deve trabalhar com toda a sinceridade. Fazendo, parece que você está servindo a Cristo. Só tem que ser para aqueles que entenderam a recomendação do apóstolo Paulo. Terceiro, trabalhar de boa vontade. Porque, na verdade, vocês estão servindo ao Senhor Jesus e não ao homem. É difícil, né? Quando você está entendendo isso, parece difícil. Quando você está no serviço, você está servindo. Ao olhar, você não está servindo o Senhor, você está servindo o patrão. Mas Paulo está falando que você está servindo ao Senhor. Por isso, você tem que trabalhar com boa vontade, com o coração aberto, o coração sincero, com a obediência. Porque fazendo tudo isso, trabalhando com obediência, trabalhando com o coração aberto, trabalhando com a boa vontade, o Senhor agora é o Senhor. Quem vai te recompensar é o Senhor. Não é o seu Senhor, seu patrão. Agora é o seu Senhor. Jesus Cristo vai te recompensar. Faz tudo que você faz no seu trabalho com o coração aberto, porque você terá a sua recompensa. E isso é importante. Essa aqui é a responsabilidade dos servos. Devem trabalhar com o coração aberto. Devem trabalhar com boa vontade. Devem trabalhar com obediência. O resultado de tudo isso, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, a recompensa, o resultado, o fruto de tudo isso, é o Senhor que vai te recompensar. Além do seu salário, você terá uma recompensa. O próprio Senhor Jesus Cristo vai te recompensar. Agora vamos tratar o assunto, o relacionamento agora do senhores, patrão para o empregado. Funcionário, já foi falado. Agora o senhor, o patrão para o funcionário. Tratar o servo como gostaria de ser tratado. Como o patrão gostaria de ser tratado.
O patrão gostaria de ser tratado com respeito. Ser tratado da mesma forma como o texto está dizendo. Versículo 9. Vocês, Senhor, tratem seus escravos da mesma forma. Versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, ou de igual modo. Que modo? Que forma? Que modo e que forma que vocês devem tratar os seus servos, seus escravos, com respeito. Se o escravo te deve respeito, eu creio também, Paulo está tratando isso. Vocês, Senhor, tratem seus escravos da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo modo. Respeitá-los. O respeito é recíproco. Se você quer respeito, você tem que respeitar. Então Paulo está dizendo que não é porque você é chefe, não é porque você é senhor, que você deve maltratar o funcionário. Não é porque você é pai que você deve maltratar, desrespeitar o filho. Não é porque você é marido que você deve desrespeitar a esposa, a mulher. A Bíblia fala que você não quer que as pessoas façam com você. Você também não faça com eles. O respeito que você quer receber das pessoas, você também deve dar. Isso é importante. Se eu gosto de ser respeitado, eu também devo respeitar as pessoas. E depois de respeitar as pessoas, eu recebo o respeito. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Respeitar o próximo. Mesmo você patrão, você deve respeitar o seu funcionário, o seu empregado. Não é só respeitar. Ele está dizendo o seguinte: não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor dele e de vocês está nos céus. Isso é importante. O Senhor não deve ameaçar seus servos. O Senhor não deve ameaçar o seu servo, porque todos nós temos um Senhor lá no céu que olha para você. Você chefe, policial, você chefe, quem que você seja, você tem um Senhor. Você tem alguém que está em cima de você. Você tem alguém que olha para você. Trata as pessoas com respeito, não é com ameaça, porque tem alguém que olha para você. Mas aqui fala também que Cristo é o Senhor de senhores e dos servos. Lembra que Cristo é o Senhor de servos e de senhores. É o chefe. Cristo não faz acepção de pessoas. Cristo não tem favoritismo. Cristo ama todo mundo. Cristo ama servos. Cristo ama o Senhor. Cristo ama todo mundo. É importante você entender isso. Eu vou concluir. Falamos sobre o padrão dos filhos para com os pais, o padrão dos pais para com os filhos. Tratamos o padrão dos senhores para com os servos. Então isso é importante, as obrigações de cada um, o papel de cada um dentro de casa, porque sempre teremos famílias. Se a gente distorcer o sentido dos nossos papéis, sempre teremos problemas em nossos lares. Sempre teremos problemas nas nossas empresas, nas nossas firmas, porque o patrão se considera Deus, porque o pai se considera Deus, porque o pai desrespeita a mulher, desrespeita os filhos,
E os filhos desrespeitam os pais. Mas se a gente entender o dever de cada um, então nós teremos famílias abençoadas, lares abençoados da parte do Senhor. Concluindo, será que esse padrão dos pais e filhos, marido e mulheres, senhores, servos, esse padrão é possível para ser praticado? É possível isso ser praticado hoje, vendo filhos que obedecem os pais? Senhores que respeitem os servos? Marido que respeita a mulher? Será que o que Deus estabeleceu, esse padrão, é possível hoje, nos dias atuais? Os padrões que a Bíblia estabelece para o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, são atuais e plenamente possíveis de ser praticados. Afinal, o próprio Cristo que os estabeleceu e que vai nos ajudar a colocá-la em prática. A igreja foi estabelecida também para servir de modelo no relacionamento para toda a sociedade. É verdade que nem sempre isso acontece, mas sem ela o mundo seria muito pior. Sem esse padrão que Deus estabeleceu, o mundo seria pior. Por isso, nós precisamos seguir os padrões bíblicos, o padrão bíblico que Deus estabeleceu para a família, para os pais e os filhos, para marido e mulher, para senhores e servos. Se a gente seguir esse padrão, nós teremos um mundo abençoado, longe dos conflitos que invadem os nossos lares, as nossas famílias, as nossas cidades, os nossos bairros, porque nós seguimos os padrões de Deus para as nossas famílias. Que Deus nos abençoe, e eu quero orar com vocês. Deus Pai, abençoe esse estudo, abençoe tudo que nós acabamos de falar aqui sobre aquilo que Deus estabeleceu para o bom convívio da família, o bom convívio da sociedade. Como os filhos devem obedecer os pais, como os pais devem obedecer. Os pais não devem irritar, provocar a ira dos filhos, e como os senhores devem respeitar também os servos, e os servos idem respeitar os senhores. Nos abençoe, Pai, com essa lição, nos abençoe com esse estudo, nos abençoe com essa palavra. Permita que possamos adquirir conhecimento, Pai, através dessa palavra. Nos abençoe, abençoe cada pai, abençoe cada mulher, abençoe cada senhor, abençoe cada empregado, abençoe, Deus Pai, cada filho. Assim teremos uma sociedade, Pai, abençoada por Ti, pois seguimos o padrão que o Senhor estabeleceu. Graças te damos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém.